Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é mais uma aula, quase que continuidade da última aula que a gente teve sobre mente dividida. Eu queria tocar num assunto importante para a gente continuar entendendo isso, e porque é fundamental que a gente tenha uma ideia que o problema nosso não é as drogas. O problema é como se fosse a cereja do bolo é a droga. Mas na verdade, é- é- se eu quiser parar de usar drogas, eu vou ter que cavucar um pouco mais, eu vou ter que entrar um pouco mais dentro de mim para ir além das drogas. Porque senão eu vou fazer apenas, vai ser apenas um paliativo e aí não vai funcionar. Beleza? Então, se você está interessado em realmente uma transformação verdadeira, para não ficar indo e voltando, talvez seja necessário ter essa percepção. Agora, se você quer apenas uma mágica, algo temporário, aí existe uma série, uma infinidade de coisas que também funcionam e pode também dar certo. Cada um tem o seu momento e nada forçado na natureza dá certo. E a recuperação também não seria diferente. Por isso eu quero gravar esse vídeo para falar um pouco sobre outro assunto que tem a ver com isso. Porque, não sei se você assistiu o último vídeo, lá nós falamos sobre a mente errada, que é onde a maior parte do tempo a gente está tomando decisões e tudo mais. E lá é a causa de todos os resultados que eu tenho nessas decisões que eu tomo com a mente errada. Então, os efeitos é o meu dia a dia, é o uso das drogas, é essa vida às vezes sem sentido, enfim. Cada um tem um histórico para falar sobre isso. Eu não vou aqui para ficar determinando é assim ou assado, porque eu sei muito de mim, claro, porque eu tive essa experiência e sei que em algum momento da minha vida estava horrível. E eu queria cuidar do efeito. Então, como você está com dor de cabeça, você não quer investigar a causa. Você quer tomar um dipirona, algum analgésico e pronto. E não vai investigar por que está com a dor. Com a droga não é assim. Não dá para tomar alguma coisa e. Porque no outro dia parece que vem lá dentro, aí você vai lá usar de novo e vira uma verdadeira merda. E não dá certo. Portanto, eu queria falar sobre por que acontece isso, né? Ao longo do tempo eu percebo que essas questões aí tomadas pela essa divisão entre tomador de decisão, que sou eu, e a opção que eu tenho de tomar decisão com a mente errada ou com a mente certa, que aí no caso não sou eu, é minha parte melhor, minha parte que está adormecida lá, que vive que tem as orientações do Espírito Santo, que pode se chamar de Deus, sei lá, de alguma coisa que você queira, mas é uma parte mais sensata que me dá uns toques, olha, pode melhorar e tudo mais. Mas a maior parte das decisões que nós tomamos é com a mente errada. Essa mente errada, ela tem como base a culpa, o medo e a ideia de separação. Aquela ideia de que nós não somos, que nós somos culpados, que eu tenho medo de me conhecer, enfim, uma série de coisas. Então, aí que a gente consegue ter os resultados que a gente tem no dia a dia, o uso de drogas. Agora, uma coisa importante que eu quero falar desse vídeo é a ideia de corpos que nós temos. Nós temos 5 corpos. Pode parecer meio estranho, mas acompanha aí a ideia, porque isso é muito importante. A maior parte que a gente lida é com o físico. O físico é denso, é a parte, por incrível que pareça, é a nossa parte menor, no sentido de potencialidade, de eficiência. O nosso corpo, apesar de ele ser. A gente conhece o físico, então a gente sabe lidar com o físico. Agora, além do corpo físico, onde a gente tem os efeitos diretos do que está acontecendo, então quando a gente tem uso de drogas, às vezes a questão física, enfim, uma série de coisas, desidratação, enfim, um monte de efeitos físicos que tem a ver com a doença. Inclusive a síndrome de abstinência, quando eu fico sem, eu fico num estado que eu foco muito no físico. Então o físico é um dos aspectos, um dos mais densos nossos e um dos menores de efeito nessa recuperação, porque nós não deveríamos nos preocupar tanto com o físico, na verdade a gente deveria se preocupar com outros corpos aí que a gente vai falar. Mas a gente treinou isso e ninguém fala sobre isso para nós. As pessoas querem que a gente segure ali na marra, mas
a gente até soa quando... eu passava maus bocados quando eu estava com vontade de usar droga, por causa... Era físico mesmo o negócio. Agora, além disso, ainda nós temos outro corpo, que é o corpo energético, que é algo que a gente, hoje em dia, tem muito fala... Você já deve ter ouvido falar em reiki e tudo mais, mas essa parte mais... como se fosse uma áurea no nosso corpo que está sobre a pele, muito próximo da pele, mas é o nosso campo eletromagnético até, né? Se você tirar uma roupa, às vezes uma camisa à noite, alguma coisa, às vezes você vê que estrala, faz uns barulhos e tudo mais. Esse é o nosso corpo energético também, que também existe, está ali, apesar de a gente não ver. Depois a gente tem o corpo emocional. Aqui no corpo emocional, eu até anotei aqui, onde a gente é quase que escravo das nossas emoções, assim, no sentido de tudo muito vivido com muita intensidade quando a gente está no uso das drogas. Porque a gente não aprendeu muito a lidar com o corpo emocional. A gente aprendeu a suprimir as emoções. Não pode mostrar emoções, não pode mostrar afeto, não pode... Desde criança nós somos guiados assim. Então nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. A emoção é que nem uma onda, né? Se eu deixo ela fluir, ela vai, mas se eu ela vai acumulando. E, lamentavelmente, com relação às emoções, nós somos extremamente castrados emocionalmente, em todos os sentidos. Não é só numa relação. Não põe o dedo no nariz, não faz... Automaticamente o corpo está lendo tudo isso. E a gente vai acumulando isso. Você imagina quando a gente começa a usar drogas e está incutida alguma ideia lá que a gente não sabe o que é. Porque a gente não fala de emoções. Ou você acha que é comum as pessoas sentarem e falar como é que está se sentindo? A gente fala muito dos outros, das outras pessoas, mas de nós, falar de mim para as pessoas assim, a gente não treinou isso, a gente não sabe. Então a gente só massacrou isso. Você imagina como fica isso. Depois a gente tem o corpo mental. Olha só, o nosso corpo mental são os nossos pensamentos, é a criação da nossa realidade. Então, a consequência do nosso corpo emocional dá origem aos nossos pensamentos. Então, você imagina, se nós temos emoções, o corpo fala um negócio, o corpo fala um negócio, eu sinto uma coisa e penso outra. Então fica uma briga, porque às vezes meu corpo quer demonstrar alguma coisa, mas meu sentimento é outro, e aí não tem uma sincronicidade entre os corpos físico, energético, emocional e o mental. E aí vira uma salada de uma maionese estragada. E aí, para nós que já temos não conseguimos lidar muito com isso, vai desembocar no quê? Na adicção de alguma coisa. No nosso caso foi as drogas, mas existe uma série de coisas aí que o cara tá... como é legal, então a pessoa está viciada em jogo, viciado em televisão, viciado enfim, uma série de coisas aí. No álcool, que, porra, tá aí, as pessoas estão bebendo pra caramba. Isso tudo é uma desincronicidade entre os nossos corpos, que, lamentavelmente, acontece e acontece muito. Depois, por último, nós temos o nosso corpo espiritual. Esse, eu vou te falar para você, é algo que não é estudado. Dizem que toda a nossa doença está no corpo mental, né? Mas o corpo espiritual é como se fosse o nosso segundo, a nossa personalidade original. É esse que nós deveríamos nos preocupar. Primeiro porque tem um livro um curso em milagres que fala muito sobre isso. Que nada, até aqui na minha lousa estava escrito até esses dias, que nada que não é real existe. Ou seja, o que é real? Nosso espírito é a única coisa real. Porque ele é a única coisa que passa além do tempo, né? Sem contar que no nosso corpo espiritual está o nosso propósito. E como nós viemos nesse achatamento a gente vive muito no corpo físico e tudo é no corpo físico, a gente não estudou o nosso corpo espiritual. Então a nossa ideia de espiritualidade está ligada com religião, né? Que não tem nada a ver com religião.
os orientais estudam muito isso, e é algo que eu sempre tive essa ideia, porque eu ia para a igreja, parece que faltava alguma coisa, estava faltando alguma coisa. Tanto é que fui usar droga pra caramba e falar, caramba, eu queria achar, mas era meu espírito que estava perdido, né? Hoje eu tenho um entendimento melhor. Estou estudando ainda sobre isso, cada um vai ter que estudar, não tem outro jeito, mas ter essa sincronicidade, descobrir esses campos aí do corpo físico, do corpo energético, do corpo emocional, do corpo mental e do corpo espiritual é essencial para a gente continuar nessa caminhada. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, estou estudando ainda, porque depende de mim, né? Mas eu vi uma frase assim, que é para encerrar esse vídeo, que você pensar nessa frase vai ser muito interessante. Que é o seguinte: o corpo grita aquilo que a mente cala. Ou seja, o corpo é o último. O problema já vem bem de lá de trás. Vem lá do espiritual para o corpo mental, depois para o corpo emocional, depois para o corpo energético e detona nosso físico. E aí a gente vai usar droga e fica nesse. Sabe? Então, talvez a gente tenha que parar. O problema talvez não seja nem. Todo mundo. A pessoa quer parar de usar droga, quer parar de usar droga. Tudo bem. Pare de usar drogas, se quiser, for esse o caso e tudo mais. Mas entenda o seguinte, nós vamos ter que ir lá na casa de máquinas para entender toda essa barulheira que está fazendo aqui fora, que a gente está vendo aqui só apenas os efeitos. Então, quando a gente faz isso, a gente vai até as causas para a gente poder melhorar. Ok? Eu estou fazendo isso, estou me estudando, estou me dissecando assim, e ainda aparece muita coisa que eu não gosto. E aí eu falo, caraca, de novo, e vai. Mas é assim que a gente vai aprender. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai partilhando. Eu espero que vocês também dividam comigo aqui o aprendizado de vocês, porque isso me ajuda também na minha caminhada. Forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.